2010. Dando continuidade com a segunda parte da discussão a respeito dos levantamentos em saúde bucal no Brasil, nós continuamos com o levantamento que nós chamamos de SB Brasil 2010, que é uma pesquisa de caráter nacional em saúde bucal, no sentido de direcionar políticas, né, em saúde bucal no país. Então, mais uma vez, turma de saúde coletiva 4, Parque Ecológico Manhã. Então, o que é que esse levantamento se propõe? Ele entende que essa avaliação pretende reorientar o modelo de atenção bucal, de atenção à saúde bucal vigente no país, utilizando a epidemiologia e as informações sobre o território como, no caso, estratégia de planejamento, centrando as ações de saúde bucal na vigilância em saúde como algo realmente que seja regular, de modo que se incorporem práticas relacionadas à avaliação e o acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo de saúde e doença. Então, isso é o que está, inclusive, no material relacionado a essa proposta de levantamento. Eu compartilhei com vocês os resultados principais do SB Brasil 2010, tá? Lá a gente tem um material que no formato de um relatório bem robusto, que vocês já viram que é uma deficiência normalmente dos outros levantamentos anteriores, né? E aí, só lembrando do documento que eu tinha comentado com vocês, diz respeito às diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, ela vem espelhar uma série de situações, de orientações, pressupostos, né? Direcionamentos das atividades, das ações em saúde bucal, da atenção odontológica, né, no caso, baseado naquilo que foi encontrado na avaliação de 2003. Isso é extremamente relevante, porque assim a gente não está trabalhando no escuro, a gente está trabalhando no sentido de realmente resolver as demandas em saúde bucal do povo brasileiro. Então, esse documento, na sua proposição, ele tem o interesse de conhecer a saúde bucal da população brasileira urbana no ano de 2010. Então, dando elementos para o planejamento e avaliação das ações e dos serviços perante o Sistema Único de Saúde, mantendo uma base de dados eletrônica para o componente de vigilância à saúde da Política Nacional de Saúde Bucal. Então, o interesse é que se criasse um banco de dados, né, de forma que ele servisse para consulta, para consulta, certo? Sempre que necessário, no sentido de que os gestores pudessem formular suas políticas baseadas nessas informações. Como objetivos específicos, diz respeito a todas as avaliações que foram propostas através dos exames. Então, o que é que esse levantamento tinha interesse? Era a estimativa de prevalência e gravidade de cárie em coroa e raiz para as populações referentes a 5, 12, 15 a 19, 35 a 44, de 65 a 74. Então, notem, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 grupos que foram avaliados, diferentemente do levantamento de 2003, que tinha avaliação dos grupos de 18 a 36 meses. Essa avaliação não existe em 2010. Além disso, estimar a prevalência, a extensão e gravidade de doença periodontal para a população de 12, 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74. Nessa avaliação de prevalência de doença periodontal, a gente não tem a idade índice de 5 anos, porque essa é uma idade que normalmente não tem problemas relacionados à doença periodontal. Então, nas tabelas, nós vamos encontrar exatamente aquilo que foi indicado como objetivo específico. Ainda assim, como objetivo específico, nós tínhamos a estimativa de prevalência e gravidade de oclusopatias na população de 5, 12 e 15 a 19,
como uma população prioritária para esse tipo de avaliação. Foram deixados de fora, né, dessa avaliação os adultos, né, e aí os idosos, porque realmente é mais relevante para essas faixas etárias mais baixas. Como objetivos ainda, estimar a prevalência e gravidade de fluorose apenas aos 12 anos, tá? Estimar a prevalência de traumatismo dentário também aos 12 anos, porque as demais faixas etárias não seriam relevantes para essa verificação. É uma idade índice internacional, então a gente teria apenas parâmetros para elas também, para ela também. Estimar a necessidade de tratamento relacionados à cárie dentária através de todas essas verificações. Estimar a necessidade de uso de prótese nas faixas etárias entre adultos jovens, né? Adultos e, no caso, idosos. A questão de uso de prótese não é relevante entre as faixas de 5 e 12 anos, por isso que elas não foram incluídas. Como ainda objetivos específicos, a gente tem estimativa de prevalência e gravidade de dor de origem dentária, e aí foram excluídas dessa avaliação a população de 5 e 12 anos, né, deixando aí a população adulta em diante. E ainda tinha como objetivo de obter dados para caracterização do perfil econômico, utilização de serviços odontológicos, autopercepção e impactos de saúde bucal. Para isso, gente, foi utilizado um instrumento em que as pessoas eram questionadas a respeito de uma série de perguntas sobre os temas tratados aqui nesse objetivo. Então, a gente vê que é um levantamento que leva em consideração uma série de avaliações, é o levantamento mais refinado até então em relação aos anos anteriores sobre os levantamentos realizados no Brasil. Então, quando vocês virem esse material, vocês vão perceber que existe uma série de tabelas que elas vão responder, no caso, os objetivos específicos das avaliações que foram propostas. Então, é bem interessante que vocês vejam esse material e tentem fazer a leitura das tabelas, ok? Isso ainda é a quantidade de tabelas. Então, são 51 tabelas e 4 gráficos que estão incluídos no material que foi, no caso, publicizado como relatório final, que é o mesmo material que eu já disponibilizei para vocês no link. Então, sobre a amostra, né, o que é que a gente pode falar da logística desse levantamento? Foi considerado um grande desafio em termos estruturais de logística, porque levava em consideração a avaliação das 5 regiões naturais, e aí o estudo foi composto por uma amostra de residentes em 177 municípios, onde foram realizados exames bucais para avaliar 10 condições, pelo menos, né? As condições e os questionários a respeito de questões socioeconômicas, né? Foi articulado pelo Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Atenção à Saúde e a Secretaria de Vigilância. Então, antes da execução dos trabalhos, foram organizados uma série de manuais exatamente para poder chegar a informação em todas as equipes. Até hoje, esses manuais estão disponíveis, certo? Eles são baseados nas orientações da Organização Mundial de Saúde e eles servem também para os próximos levantamentos que existam, que venham a existir no Brasil, sempre melhorando aí a sua logística e a sua técnica. Então, à época, foram emitidos os manuais do coordenador, da equipe de campo, ou seja, aqueles que iriam trabalhar nos exames, e ainda um manual específico para calibração dos examinadores, que é o motivo da nossa próxima aula. Então, a amostra foi composta por domínios, é o que a gente chama de domínios. E essa figura, ela representa os domínios que foram partícipes, né, participaram dessa avaliação. Então, a gente tem a situação em que as capitais de no caso, todas as regiões naturais participaram, né, e ainda o Distrito Federal. Então, nós temos 27 domínios geográficos de capital, mais 5 de cada região natural. Portanto, nós tivemos 32 domínios de avaliação, sendo representados aí por 177 municípios.
A gente tem as capitais, mais 5 municípios da região, né, contabilizando aí 32 domínios e 177 cidades. Então, é uma logística bem grande. Que condições foram avaliadas? A gente já sinalizou. CEL, né, ou CEOD e CPOD, diz respeito à avaliação das médias de dentes cariados, perdidos, obturados, para a dentição perdida, para a dentição decídua e dentição permanente. A condição periodontal foram utilizados 2 índices, o índice periodontal comunitário e de perda de inserção periodontal, que dizem respeito à condição de periodonto saudável e aí a perda de inserção em relação aos milímetros de bolsa existente. Traumatismo dentário aos 12 anos, como idade índice padrão. Oclusão através do índice de estética dental, que foi avaliado entre 12 e 15 a 19 anos. O edentulismo pelo uso e necessidade de prótese, que são 2 avaliações distintas. Por quê? Existem pessoas que precisam de prótese e não usam, né? Da mesma forma que há dentes perdidos e a pessoa tem uma prótese instalada. Então, portanto, a avaliação diz respeito ao uso e à necessidade, considerando como itens distintos. E ainda assim, através de questionário próprio, a avaliação de condição socioeconômica, utilização de serviços e autopercepção relacionada à saúde bucal. No momento prévio de execução dos atos operatórios relacionados à avaliação, foi feito um treinamento e a preparação dessas equipes, composta por um examinador e um anotador. Eles passaram minimamente por um processo de treinamento e calibração de 32 horas, em que foram detalhados e operacionalizados as etapas referentes aos trabalhos. Foi evidenciado a atribuição de cada participante na ocasião, discutidos aspectos teóricos de cada índice, porque é muito comum que numa amostra tão grande a gente tenha dificuldades em padronizar esses índices de avaliação. Então, portanto, é discutido aspectos teóricos e práticos dessa avaliação, e aí foi verificado uma proposta, uma estratégia de assegurar um grau aceitável de padronização, de uniformidade. Por quê? São vários examinadores e para que a gente tenha informações que correspondam à realidade, a gente precisa aproximar o mais que for possível o entendimento sobre cárie, por exemplo, desses avaliadores. Considerando, gente, que os avaliadores vêm de escolas distintas, eles têm experiência de trabalho distinta e é muito interessante que a gente compreenda cada um dos aspectos avaliados da mesma maneira. E aí a calibração é feita por consenso. Nesse treinamento existe uma etapa em que há um acordo entre esses examinadores. Não, nós vamos considerar cárie quando a gente tem cavidade, né? A gente não vai considerar cárie quando existe manchamento. Então, esse entendimento é o que a gente entende, é o que a gente fala sobre consenso, e o CAPA é uma análise estatística que a gente faz a partir dos dados que são registrados a partir desse pré-teste. O intuito é que a gente tenha um CAPA alto, né, para que a gente possa informar, através de medidas estatísticas, que existe uma aproximação considerada boa ou muito boa entre os avaliadores, tá? Então, o CAPA a gente utiliza em calibração com essa finalidade. Então, os bancos de dados foram produzidos, alimentados durante a própria coleta, né? Ele era transportado para um software. As inconsistências eram ajustadas e os dados foram avaliados pelo SPSS, que é um software que nos auxilia na questão das nas análises estatísticas, tá? Ao final foi criado um banco de dados da pesquisa, né? E no caso um relatório que diz respeito aos dados que foram encontrados.
Essa pesquisa utilizou de forma bastante explícita aquilo que o Conselho Nacional de Saúde considera como medidas relacionadas à pesquisa em seres humanos, né? Foi um trabalho aprovado e avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, pela sua comissão nacional, e aí os participantes assinavam um termo de consentimento livre e esclarecido, que é o ideal, né? Não é porque é um levantamento epidemiológico que a gente pode descuidar das questões éticas, né? Isso é extremamente importante. Então, só para que vocês tenham uma ideia, essa era a ficha que era utilizada pelos avaliadores na ocasião dos exames, né? A primeira parte dela diz respeito aos dados da equipe examinadora, do espaço em que as pessoas eram avaliadas, né? Informações gerais do participante da avaliação, exatamente para a gente saber o que é que era necessário avaliar em cada idade e índice, né? Condições relacionadas a edentolismo, oclusão, fluorose, cárie dentária e condição periodontal. Os dados eram incluídos através de numerações, né? Que é isso que a gente vai ver mais na frente. Exatamente para facilitar a inclusão desse material junto ao banco de dados para avaliação. Então, os 3 pontos principais do questionário a ser respondido com, no caso, os examinados, dizia respeito à caracterização socioeconômica, onde era questionado, por exemplo, quantas pessoas residiam naquela casa, a escolaridade, a morbidade em saúde bucal, né, a morbidade bucal referida e a utilização de serviços. Perguntava, por exemplo, até que série o avaliado tinha estudado, quando foi a última consulta ao dentista e o que é que ele achou dessa consulta. Em relação à autopercepção, era exatamente saber se ele estava satisfeito em relação à sua condição bucal e uma série de questionamentos relacionados a esse mesmo item. Aqui seria o termo de consentimento, né, no caso dos participantes ou para os seus responsáveis, no sentido de que ele era esclarecido sobre a avaliação e ele assinava ou incluía a sua impressão datiloscópica. Em relação aos resultados do SB Brasil 2010, nós vamos fazer alguns destaques, tá? Em um primeiro momento, vocês devem ficar bem desesperados, né, quando vocês veem uma tabela tão extensa, mas a gente tem que manter a calma, tá? E a primeira coisa é a gente verificar a questão da legenda, certo? Só adiantando para vocês que o Brasil estava com a proposição de passar por um novo levantamento agora em 2020, 10 anos depois desse último levantamento, né? E aí seria organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, inclusive os trabalhos relacionados já iniciaram no sentido de consultar organizações e a comunidade científica para fazer, no caso, sugestões em relação à metodologia, às avaliações, é bem interessante. Agora, em função da pandemia, certamente a gente vai ter um atraso e nos próximos meses a gente deve ter alguma informação a respeito da continuidade dos trabalhos para esse novo levantamento. Mas é só para que vocês tenham ideia que já existe uma mobilização em relação a esse novo levantamento, que é extremamente necessário, tá? O que a gente tem aqui, gente? A gente tem a proporção de dentes cariados perdidos obturados, né? Falando de dentição decídua, CEL, e CPO, que diz respeito à dentição permanente, igual a 0, segundo a idade, né? Então, se o CPO é 0, indica que aquelas criaturas não tiveram experiência de cárie prévia, certo? Vamos aqui chegar para capital Fortaleza. O que é que essa tabela diz para a gente? Deixa eu só dar uma riscadinha aqui. Então, essa tabela
ela diz respeito a grupos etários de 5, 12, 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74. Portanto, diz respeito a todas as idades verificadas, certo? Os domínios, no caso, aqui a gente tem os 32 domínios que eu acabei de falar para vocês. A gente tem as regiões e o interior das regiões. Então, vamos olhar aqui para a região Nordeste. Então, nós temos as capitais nordestinas aqui, né? Nós temos 9 capitais do Nordeste. E temos a representação do interior, que seriam mais 5 cidades. Então, o que é que a gente tem na ocasião? Vamos olhar para Fortaleza. Em Fortaleza, aos 5 anos, foram examinadas 232 crianças. Tá? E aí, dessas crianças avaliadas, a gente tem que... De repente ele some. A gente tem que... Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar aqui. O meu cursor sumiu. Pronto. A gente tem que um percentual de 57,3% do grupo em questão foi avaliado. E aí a gente tem que 57% dessas crianças, né, elas teriam CPOD igual a 0. Certo? E aí esse LI e LS, vocês precisam saber que é o limite inferior e o limite superior. Então, se a gente fosse repetir de novo essa avaliação, em 95% das vezes as crianças estariam nessas condições. Então, a média dessa avaliação, né, no caso de CPOD 0, é de 57% aos 5 anos. Só que eles encontraram, né, uma variação entre 48 e 66, certo? A média seria 57%. Aos 12 anos foram avaliadas 189, eles tiveram 189 pessoas da amostra, né? 47% delas estariam com CPOD zerado, e eles tiveram a avaliação dessas condições, né? Entre 40% e 54%. E assim a gente verifica essa avaliação para todas, no caso, as faixas e a média, né, aí dessas crianças em avaliação. Vamos para outra tabela. No caso, a gente tem a prevalência de sangramento, cálculo e bolsa periodontal rasa e profunda segundo idade e região. Então, a gente tem as idades aqui representadas e as regiões, além da situação de sangramento, cálculo ou bolsa rasa e bolsa profunda. Vamos olhar para a idade de 12 anos, né? Na idade de 12 anos, a gente não tem essas informações aqui de bolsa rasa e bolsa profunda, porque elas não foram avaliadas nessa idade. Mas a gente tem a avaliação de presença de sangramento e de cálculo, certo? Então, dessa avaliação, aos 12 anos, no Brasil inteiro foram avaliadas 7.328 pessoas, certo? Eles verificaram que 27% delas tinham situação de sangramento. 24% delas tinham a presença de cálculo, certo? Então, as que não estão aqui, significa que eles têm uma situação de rigidez, tá? Em relação à bolsa, olhando aqui para a idade de 15 a 19, a gente tem que entre os avaliados, né, que são 5.445, a gente tem situações de bolsa rasa em 9,7% das situações e de bolsa profunda de 0,8% das situações. Quando a gente avança para a faixa etária de 65 a 74 anos, nós temos a situação de bolsa rasa em 13% das situações, né? E temos ainda bolsa profunda em 3,3%. Notem que esses valores são inferiores à faixa etária de 35 a 44 anos, que está entre 27
e 6,9%. Alguém saberia me responder por que que a gente tem muito mais bolsa no adulto de 35 a 44 anos do que no de 65 a 44? Pensando aí logicamente, sem olhar até para a tabela. Vou perguntar de novo. Vocês estão aqui, minha gente? Pronto, vou perguntar para vocês. Por que é que idosos têm uma profundidade de bolsa menos frequente do que adultos? Alguém saberia dizer? Bora, Ana Luísa, Anderson, Andressa, André, Bárbara, Chaís e Clarita. Por que será? Exatamente. A Andressa disse o seguinte: porque nessa idade não há tantos elementos dentários. Exatamente. O percentual de dentes perdidos é tão relevante que faz com que o indicador, né, ele seja menor. Então, o adulto entre 35 e 44 anos, ele tem mais dentes do que no Brasil, logicamente, na situação para 2010. Porque a gente está falando de acúmulo de cárie dentária ao longo do tempo. E aí o idoso, ele já perdeu vários dentes. Então, muitos desses sextantes são excluídos de avaliação. Beleza, Andressa, isso mesmo. Muito bem. Alguma dúvida, gente, até então? Muita informação, né? Vamos olhar lá o material. Muita informação, professora. Vamos olhar o material lá dos resultados, tá certo? E aí, qualquer problema, vocês me contactam também para tirar a dúvida, mesmo que depois. Vou só tirar aqui da frente. Muito bem. Essa nova tabela, gente, ela fala de prevalência de dentes incisivos afetados por traumatismo. E a gente tem a faixa etária só de 12 anos, porque foi a faixa que foi a única avaliada, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? As regiões brasileiras, e no caso, as informações relativas ao Brasil. Dos avaliados, a gente tem mais de 7 mil avaliados, né, aos 12 anos, a respeito de traumatismo em dentes incisivos, certo? E aí, o que é que a gente ia avaliar se nós fôssemos examinadores? Nós iríamos informar se não existia nenhum traumatismo, se existia uma fratura, se essa fratura era de esmalte dentina, se tinha exposição pulpar ou se tinha ausência de algum elemento devido a trauma, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Dos avaliados, 79,5% foi verificado que não havia nenhum traumatismo. E de todos os municípios que foram avaliados, nós tivemos situações em que houve, em 77,7% das vezes, né, até 81%, limite inferior e limite superior. Em relação à fratura do esmalte, a gente teve 16,5% das situações, fratura de esmalte dentina 3,7%, fratura de exposição com exposição pulpar 0,2% e a ausência desse elemento devido a trauma em 0,1% das situações. Portanto, gente, esse somatório 79, 16, quase 4, 0,2, 0,1, a gente tem que falar de uma porcentagem de 100%, porque todos os dentes foram avaliados e mesmo não havendo traumatismo foi incluído, certo? E aí, se lá na avaliação eu dissesse assim para vocês, em relação a traumatismo em crianças de 12 anos, das regiões naturais avaliadas, a região sudeste foi a que teve maior percentual de crianças sem nenhum traumatismo.
Esse item estaria certo ou estaria errado? Das crianças avaliadas para traumatismo em dente incisivo aos 12 anos, a região sudeste foi a que apresentou maior percentual de dentes sem traumatismo. Certo ou errado? Me digam aí. Alguém fale? Pode falar. Pode liberar o áudio aí. Questão de prova. Perderam já um ponto. Se eu dissesse assim, a região que teve maior frequência de fratura de esmalte aos 12 anos foi a região norte, tá correto esse item? Vou repetir. A região que teve maior fratura de esmalte, segundo a avaliação, com 21,8%. Tá Tá certo, correto, né? professora. Corretíssimo, exato. É isso que eu estou sinalizando aqui para vocês. Então, é essas verificações que eu vou fazer, por exemplo, na avaliação. Eu vou incluir uma tabela e eu preciso que vocês saibam ler essa tabela, certo? Então, vamos supor, em relação à fratura de esmalte, a região que teve maior percentual foi a região norte e a que teve menor percentual foi a região sul. Concordam comigo? É isso mesmo, certo? Então, vamos voltar aqui para as áreas sem nenhum traumatismo. O que é que a gente tem? A região que teve maior percentual relacionado a nenhum traumatismo foi a região sudeste. E a região natural que tem maior frequência de traumatismos é a. Não, desculpa. A região que tem menos. A situação em que não há traumatismo, que tem menos, seria a região norte, né? Porque o valor aqui percentual é menor. Esse gráfico, gente, é extremamente importante para nós. O que é que ele está falando? Eu queria que alguém conversasse comigo. Estou me sentindo muito só falando sem escutar vocês. O que é que esse gráfico traz? O que é que a legenda dele diz? Do ICPOD aos 12 anos por região também. Joia, por região, beleza. Por que eu tenho cores diferentes em cada uma das colunas? O que é que diz respeito a essas colunas? A gente falou desse gráfico em um outro momento, em alguma tabela. Fala, Thaís. Não entendi, professora. Esse gráfico diz respeito à média de CPOD aos 12 anos no Brasil, em 2010, certo? E eu quero saber por que a gente tem cores diferentes em cada uma das colunas. Para poder marcar, né? Se é cariado, se é obturado, se é perdido. Pronto, então você está me dizendo, eu vou dizer com outras palavras, que aqui é uma estratificação dos componentes, do caso do índice, certo? E aí, o que é mais frequente aí em todas as regiões naturais? Qual é o componente que é mais frequente por esse gráfico? Que cor é? De obturado cariado. Vocês estão vendo vermelho? Aham. Então, é o cariado, concorda? Vamos Uhum. olhar para baixo. O obturado que está cariado, né, seria um percentual baixo. Então, nós temos aqui as regiões naturais
com os seus respectivos CPOD. Qual é a região natural do Brasil que tem o CPOD mais alto? Segundo esse gráfico? Norte. Região norte. E aí a gente acaba replicando uma situação que a gente tem percebido nos outros levantamentos. A média do Brasil estaria em quanto de CPOD em 2010? 2,07. Muito bem. Será que a gente caiu em relação a 2003? Com certeza. A gente estava com quase 3 na ocasião, tá certo? Então, o Brasil continua na meta de CPOD aos 12 anos, apesar da gente ter uma variação aí entre as regiões naturais. A região que tem menos, o CPOD mais baixo é a região sudeste, representada por esse gráfico, seguida pela região sul, tá? E aí a gente tem região nordeste e centro-oeste com o mesmo CPOD. O que é que eleva o CPOD no Brasil, segundo o levantamento de 2010? O que é que puxa o CPOD para cima? O obturado. No caso, além do obturado, é a região norte, tá certo? Vamos aqui para frente. Gente, esse momento 2 é bem interessante que vocês deem uma vista nas tabelas, tá? Para cada um no caso, dos objetivos desse levantamento, vocês façam uma leitura básica dessas tabelas. Tentem fazer pequenas frases indicando o que é mais frequente e o que é menos frequente em cada avaliação, tá certo? Meu e-mail está disponível para vocês, vocês podem entrar em contato através das lideranças também, tá certo? Então, só lembrando que hoje nós demos uma olhada aí no percurso dos levantamentos de saúde bucal no Brasil, finalizando com o levantamento de 2010. As referências dizem respeito ao artigo que foi disponibilizado, ao capítulo e também o link para os resultados do SB 2010, tá certo? Nas próximas aulas, provavelmente a gente pega um pouquinho dessas tabelas de novo para que vocês consigam compreender minimamente esses resultados. Não dá para a gente falar de epidemiologia sem a gente falar dessas tabelas, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Hoje a gente vai finalizando por aqui, tá certo? E aí eu vou preparar o material dos roteiros de vocês para incluir lá na